pessoas, principalmente as pessoas que são leigas em relação a esse assunto da globalização, que tem sido muito falada. E para iniciar, um termo que muitas pessoas acabam gerando alguma confusão, eu queria começar com o professor Olavo. Qual a diferença de globalismo e globalização? Bom, aí nós precisamos recordar um livro clássico, que é Mainsprings of Civilization, do Huntington, não Samuel Huntington, mas eu acho que o avô dele, Ellsworth Huntington, onde ele assinala algumas poucas constantes na história humana. E duas delas são, primeiro, o crescimento populacional, que ele nunca parou de crescer, e segundo, a aproximação e esse processo, vamos dizer, de incorporação e de absorção de grupamentos menores e maiores. Então, esse seria o primeiro sentido da palavra globalização. À medida que a população cresce, se expande, as comunidades políticas elas também crescem. O segundo ponto aí é a noção, vamos dizer, de império, que perpassa também toda a história humana, como eu assinalei no meu livro Jardim das Aflições, que é em grande parte o estudo sobre a ideia de império. Você vê que nos últimos 2.000 anos, 2.000 anos e tanto, uma constante obsessão na história ocidental é a formação dos impérios. Os impérios se fazem sempre com ambições globais, chegam até um certo ponto e depois se desfazem. Todos eles baseados, inspirados de algum modo no modelo do Império Romano, que foi um grande empreendimento globalista também. Agora, no sentido corrente, nós falamos mais em globalismo e não apenas em globalização, ou seja, nós passamos de um processo histórico mais ou menos natural e constante para um plano determinado. Esse plano surge, até onde se sabe, com Cecil Rhodes, o fundador da Rodésia, o atual Zimbábue, que pensava já a ideia de um governo global e um dos meios que ele inventou para realizar isso era formar jovens intelectuais capacitados a desenvolver esse plano, produzir diagnósticos, etc, etc. Essa ideia inicial do Cecil Rhodes ela foi se ampliando, e eu acredito que ela conquistou assim, praticamente todas as megafortunas do globo. Se você acompanha as reuniões do grupo Bilderberg, você vai ver que todos ali estão mais ou menos de acordo com a ideia de uma política centralizada, global, dentro da ideia geral de uma sociedade administrada. E esse é o ponto. Você vê no Brasil, praticamente não há lei que seja votada no nosso parlamento que não venha, de algum modo, pronto de centrais globalistas. Ou vem diretamente da ONU, ou vem dessas grandes fundações que promovem esta onda globalista. Mas também não podemos esquecer que isso não acontece só no Ocidente. O Islã, quando ele já nasce com a ambição global. A ideia de tornar o mundo um imenso califado, ou seja, unificar o mundo sob a bandeira do Islã. Esse é um plano constante, isso aí tem mais de 1.000 anos. E, por fim, nós temos, vamos dizer, o movimento comunista surge com ambições globais. O próprio lema, trabalhadores de todo mundo unidos, né? Já mostra essa ambição globalista do movimento comunista. É uma constante também. Se bem que, às vezes, esse programa globalista se expõe de maneira explícita, às vezes, dialeticamente, usando o contrário, usando movimentos nacionalistas. Quando se trata de você minar, por exemplo, um determinado poder imperial para facilitar o avanço comunista, os comunistas adotam, às vezes, um discurso nacionalista, localista ou patriótico, mas isso é um movimento dialético, isso ainda está dentro do projeto global. De modo que nós temos hoje esses 3 grandes projetos globalistas. O primeiro, centralismo, pode ser simbolizado pelo grupo Bilderberg, o segundo, pelo movimento comunista, que não terminou, ele passa por metamorfose, hoje está muito esquisito, mas ainda é o mesmo movimento e com as mesmas pessoas. E terceiro, o projeto islâmico de expansão mundial, que hoje está alcançando um sucesso extraordinário através, vamos dizer, da imigração maciça, da imigração forçada. Claro que esses 3 globalismos, eles atuam de maneira completamente diferente, com estratégias
muito diferentes e às vezes até incomunicáveis, ao ponto de os intelectuais, que representam um deles, nem, não perceber às vezes a existência do outro. No Ocidente, muito se discute essa questão da imigração, mas a gente vê que quase todos os formadores de opinião que se manifestam a esse respeito, seja contra ou a favor da imigração em massa, eles desconhecem a bibliografia islâmica a respeito, não têm ideia de que o Islã é um plano de governo global. Eles desconhecem isso completamente. Sem esse fator, então você está vendo o efeito, mas você não está vendo o agente, a identidade do agente, né, por trás disso. De modo que essa situação, nós temos esses três grandes globalismos. O globalismo comunista está passando por mutações extraordinárias, muito rápidas, sobretudo desde maio de 68, onde a antiga estratégia marxista-leninista foi trocada por o que nós podemos chamar de ideologia diversitária, quer dizer, já não se fala do proletariado, mas fala das minorias. Essas minorias também, elas não se definem de uma maneira simétrica, podem ser minorias étnicas, minorias sexuais, minorias regionais, até minorias imaginárias. E isso tudo, evidentemente, complica muito o panorama e dificulta a comparação dos três globalismos. Acho que é isso, por enquanto. Passo a palavra agora, então, ao professor Paulo Roberto.